Vamos para a nossa próxima conversa. Vamos falar dos projetos contra o aborto que tem avançado pelo país. A Assembleia Legislativa do Mato Grosso aprovou um projeto de lei que obriga que todo procedimento para interromper uma gravidez seja comunicado à polícia, ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar, inclusive nas situações em que o procedimento é autorizado. A Cris estava aqui falando sobre o acesso a esse serviço, né, num caso de estupro de vulnerável, de ser dopada. Há, então, aí um esforço para que esse direito também seja tolhido. Relembrando que os casos autorizados no Brasil são estupro, anencefalia e risco de vida à mãe. Esse projeto no Mato Grosso agora tem que passar por uma segunda votação, mas a Semaiá conversou com uma defensora pública lá do Mato Grosso, que contou que há um pedido para que o projeto seja banido, que pare de ser tramitado. Sema, explica isso para a gente, por favor, como é que estão as coisas lá? Vamos lá, Ká. Trouxe 3 pontos aqui para a gente pensar sobre esse caso. Eu conversei com a Rosana Leite Antunes, né, de Barros, como você mesma disse, ela é defensora pública estadual do Mato Grosso e também é coordenadora do Núcleo de Defesa das Mulheres, lá no Mato Grosso. O primeiro ponto, Camila, que ela trouxe, que é fundamental a gente destacar, é que o projeto de lei ele é inconstitucional. E isso porque a gente tem um artigo na Constituição, o artigo 22, que diz que legislar sobre o direito penal é competência exclusiva da União, ou seja, a presidência, deputados federais, senadores, Supremo Tribunal Federal e outras instâncias federais de poder. Então, representantes do Estado, como está acontecendo agora, não têm essa autorização. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Esse projeto de lei é inconstitucional. O segundo, né, vamos falar um pouquinho das reações. A Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso emitiu uma nota, né, a respeito desse caso e pediu a instauração de um processo para apurar a possível quebra de decoro parlamentar por parte do deputado Gilberto Caetani, que é o responsável pelo projeto de lei, né? Ele é do PL, do Partido Liberal. Então, além de ser o responsável por esse projeto de lei, ele também tem uma série de falas misóginas. Então, é um conjunto aí, esse pedido de processo e de apuração tem a ver com esse conjunto de questões. Essa apuração já está em andamento na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa por lá. E, além disso, o Gilberto Caetani, ele era o presidente da Comissão de Direitos Humanos até então. Curioso, né? E a Defensoria Pública também pediu para ele ser afastado dessa posição, e isso aconteceu ontem, no dia 12 de junho. Então, teve esse primeiro passo do caso até agora. Mas, olha só, como a gente vai conversar ainda hoje, ele faz parte de uma comissão, de uma frente parlamentar, né, pensada para o combate ao aborto legal, né? Que foi formada na Assembleia Legislativa lá do estado do Mato Grosso. E essa frente, ela é composta apenas por homens, né? Ou seja, são homens pensando em uma possibilidades ali de ir contra um direito das mulheres. E, gente, a Assembleia Legislativa do Mato Grosso é formada por 24 membros. A gente tem só uma deputada mulher. Então, a Rosana traz para a gente que seria fundamental ter uma audiência pública, ouvir os movimentos de mulheres, ouvir as mulheres do Estado, para, de fato, entender o que a gente precisa defender e qual é a decisão das mulheres em relação a isso, né? Então, é um caso de homens decidindo por mulheres, Camila. E aí a gente vê um projeto que na prática é um risco, né, Sema, para as mulheres, que coíbe aí então o acesso a esse direito. Eu acho que é por aí a intenção desse projeto, não é o que parece? Sim, exatamente, porque se a gente criminalizar ou dificultar o acesso ao aborto legal, essas mulheres podem ser investigadas. Esse é um dos pontos. E um outro ponto é que, se esse projeto for aprovado estadualmente, e isso acontecer em outros estados do Brasil, a gente corre o risco de levar isso para o âmbito federal, que já existe lá, né? Um projeto de nascitura, inclusive no Congresso Nacional, que por enquanto não está tramitando. Mas, enfim, a gente tem um risco de levar isso para outras instâncias. E o que a gente não pode correr, o risco é de termos perdas dos direitos das mulheres em relação a isso, né? Então, o que é legal, o que já está previsto no Código Penal, a gente precisa manter. Já é um direito conquistado e retroceder é muito negativo para as mulheres.
como a Sema falou, lá no Mato Grosso foi criada essa frente parlamentar pró-vida, né, contra o aborto, e é formada por 7 homens, entre eles o Gilberto Catani, que nas falas misóginas, que a Sema também citou, falou lá em uma audiência, uma reunião deles, comparou uma mulher grávida às vacas grávidas dele. Ele disse que se você chama uma feminista para dizer o que tem na barriga de uma vaca, ela vai falar que é feto, assim como ela fala que está na barriga de uma mulher, que é feto, que inventam palavras para isso, quando na verdade é uma criança ou um bezerro. Nesse grupo surgiu esse projeto de lei, teve essa fala. O Sem Filtro aqui a gente fez um levantamento e descobrimos que em pelo menos 15 estados brasileiros, dos 26 mais Distrito Federal, existem frentes parlamentares como essa. Alguns, se eu não me engano, são 3 ou 4 que foram criados nesse ano, em 2023, então está crescendo esse movimento, essa mobilização. Em outros 5 existem projetos anti-aborto, como em Santa Catarina, que foi instalada uma CPI para investigar o caso da menina de 11 anos que abortou após ser estuprada, o que não é considerado crime, mas mesmo assim os deputados de lá exigiram que fosse feita uma investigação. Ô, Phoebe, a gente já viu isso acontecendo nos Estados Unidos, praticamente, né? Onde vários estados, deputados sabendo que era inconstitucional, criaram essas leis, chegou ao STF deles e o direito ao aborto foi revogado. Quer dizer que aqui a gente vai ter mais projetos como esse aprovado no Mato Grosso e vão colocar o risco, a retirada dos direitos, levar para as próximas instâncias? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho, Camila, eu acho que esse levantamento que vocês fizeram indica que a gente está sob o risco de retroceder mesmo. Foram 4, eu estava aqui olhando enquanto você falava, foram 4 estados, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não, tem 2 vezes Espírito Santo, 3 ou 4, porque eu continuei na dúvida, que criaram esse ano, como você falou, então, bem recentemente, maio, março, fevereiro, eu acho que a gente está sob o risco de retroceder. Eu queria lembrar que mesmo onde esses 3 casos que você citou, em que o aborto legal é permitido e garantido aqui no Brasil, mesmo nesses casos a gente não consegue cumprir a lei, né, Camila? A gente sabe que o aborto legal é dificultado para as meninas, por exemplo, menores de 14 anos. A gente viu histórias horríveis acontecendo no ano passado, a gente vê as pessoas tendo, as mulheres e meninas tendo dificuldades, os médicos e as médicas insinuando que elas são assassinas, mostrando ultrassom com o feto, que é um feto, dizer que isso não é um feto é negacionismo científico, né, Camila, de novo, mas a gente vê que colocam-se pedras e obstáculos e dificuldades e às vezes impedem mulheres e meninas que têm o direito, teriam o direito a fazer o aborto, de fazê-lo. Então, quer dizer, a gente nem sequer garante o que já está previsto na lei, como a gente pode sim, eu acho que eu concordo com você, Camila, que eu acho que é um risco retroceder, assim, 15 estados com esse tipo de frente parlamentar é muita coisa. Ó, estão me avisando que é Mato Grosso, é isso, gente? Mato Grosso, aquela que é um ponto, né? Olha eu aqui bem Mato Grosso. discretinha, é isso mesmo, que é o que a gente está falando aqui, né? O Mato Grosso, foi De criado em maio lá. Claro, que a gente acabou de falar. Então, Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Rio Grande do Sul. Sul, É isso, foram os estados que criaram exatamente. só neste ano, além dos outros 11 que já tinham criado frentes parlamentares desse tipo. Então, acho que é um risco, sim, Camila, bem grande.